Oi pessoal, Roberta do Fora do Brasil e hoje eu estou aqui na minha casa com a família Oliveira Vargas, que acabou de chegar aqui na Austrália faz uns meses. Eles vão dividir com a gente um pouco da experiência. Muita gente que quer vir para a Austrália já tem uma família no Brasil e fica com dúvida se é possível vir para cá com família, quanto que custa, como que seria o processo. Então eu achei muito interessante trazê-los para que eles pudessem dividir com vocês, né, com a gente aqui a experiência deles. Então vamos apresentar um pouquinho. Então temos aqui a Simoni. Pode falar um pouquinho mais de você, Simoni? Olá pessoal, tudo bem? Bom, me chamo Simoni, tenho 38 anos, venho de Osasco, São Paulo e estamos aqui em Melbourne há 4 meses. Legal. Tem o Anderson, o esposo dela. Olá pessoal, eu sou o Anderson, sou de Osasco, São Paulo, tenho 40 anos e estamos aqui há 4 meses na Austrália. Maravilha. E tem essas duas crianças lindas. Quem vai primeiro? Pode ser eu. Oi, eu sou o Felipe, tenho 10 anos, sou de Osasco, São Paulo. Muito bem. Eu sou a Sofia, tenho 6 anos. Sofia, sou de Osasco. Sofia, 6 anos, de Osasco, São Paulo. Muito bem. Gente, como que tudo começou? Quem quis primeiro vir para a Austrália? De quem foi essa ideia? Minha mãe. Minha mãe. Unânime. Foi ela. Bom, nós já vínhamos pesquisando intercâmbio há um bom tempo, eu diria que pelo menos uns 7 anos. Em 2007 a 2008 eu fiz um intercâmbio de 1 ano para os Estados Unidos e acabei ficando com um gostinho de quero mais, assim, precisava me expor mais à língua inglesa, aprender um pouco mais e tinha certeza que essa experiência seria muito importante para nossa família, para os nossos filhos aprenderem e conhecerem uma nova língua. Então nós começamos a pesquisar um pouco mais sobre os países que, enfim, seriam receptivos, abertos a famílias com crianças principalmente. E dentre as opções que nós tínhamos, uma delas foi o Canadá, que era um pouco mais permissivo com relação às famílias, e a Austrália seria a nossa segunda alternativa. Eu diria que aproximadamente uns 3 anos atrás nós de fato decidimos pela Austrália, após uma tentativa não bem sucedida do Canadá de visto. Quando nós começamos todo o planejamento financeiro, decidimos então aplicar para a Austrália. Certo, legal. Como que foi pra você, Anderson, nessa experiência? Quando a Simone falou, vamos pra Austrália, vamos morar fora, como que você recebeu isso? Foi algo positivo, porque eu já tinha acompanhado essa empreitada dela para os Estados Unidos, né? E acabei achando bem interessante, vi o quanto agregou algo para a vida dela e tudo. E ela sempre falou, né? Até antes da gente ter filhos, ela falava que gostaria de fazer esse intercâmbio em família. Eu gostei, apoiei do início até agora, sempre dei o meu apoio total. Legal, maravilha. E quanto tempo durou o planejamento? A partir do momento que vocês decidiram, falaram, legal, vamos fazer intercâmbio, vamos com a família toda. Como que foi isso? Quanto tempo durou? Eu diria que durou aproximadamente 3 anos. Nós estávamos na expectativa do planejamento financeiro, vamos dizer assim. Então nós tínhamos uma casa, nós vendemos essa casa, investimos o dinheiro e foi quando nós decidimos, falamos, não, talvez seja o momento de investir no intercâmbio. Certo. Então nós começamos a pesquisar e nós aplicamos para o visto da Austrália. Entretanto, neste meio tempo, teve o Covid. Então, o nosso processo de visto demorou 2 anos. Caramba. Então, eu diria que pelo menos 3 anos durou todo esse processo, desde a venda da casa até iniciarmos o processo da aplicação, até finalmente nós podemos embarcarmos para este sonho. Então, sim, vocês aplicaram o visto, veio o Covid e vocês estavam com o visto aplicado, Sim. mas não tiveram Mas retorno. não tínhamos retorno por conta das fronteiras estarem fechadas. Então, Entendi. quando a fronteira reabriu, nós tínhamos que escolher uma nova data de início e nós optamos, enfim, de fechar pro final do ano, onde as crianças poderiam concluir o ano letivo e pudessem começar um novo ano letivo aqui. Então nós optamos em janeiro de 2022. Desde então estamos aqui. Legal. Nesse tempo de planejamento que vocês estavam lá no Brasil, né, família, são 4 pessoas,
Vocês tiveram que abrir mão de alguma coisa no estilo de vida, no custo de vida de vocês, fazer algum tipo de renúncia? Como que foi, assim, essa questão de viver mesmo normal no Brasil, desse planejamento? Como que foi isso? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Fala, eu quero vir pra Austrália, mas eu não quero mudar o meu padrão de vida, não quero deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Como que foi isso pra vocês? Eu diria que não. Eu acho que pelo fato da gente ter esse dinheiro, vamos dizer assim, da venda da casa, nos colocou numa condição um pouco mais favorável, onde nós pudemos manter o nosso padrão de vida. Obviamente a gente continuou trabalhando, mantivemos todas a nossa rotina da mesma maneira e seguimos assim até de fato ter o visto aprovado e pudéssemos ter uma data efetiva de embarque. Então a gente não teve que abdicar de nada, mas obviamente a gente continuou com a mesma rotina, então o mesmo padrão de vida, escola, trabalho, tudo se manteve igualmente até o dia que a gente embarcou. Certo. E como que foi receber a aprovação de visto, assim? Foi muito emocionante, ainda mais depois da negativa do Canadá, aquela coisa toda. Como que foi? Foi bem legal e assim, até ela ficou surpresa. Na verdade, ela não mencionou, mas a gente acabou, como veio o Covid, acabou se estendendo muito. E aí teve o prazo que a gente tinha que escolher. E nesse meio tempo, a gente resolveu comprar um apartamento. 2 anos também, né, Sim. gente? É muita aí coisa. A gente resolveu comprar um apartamento, a gente comprou um apartamento, se mudamos. E assim que a gente se mudou que veio a resposta, foi isso, né? Ou um pouquinho Foi. Uns 3 meses depois da que mudança. a gente se mudou, veio a resposta falando, né? Ela falou, ali agora. E a gente tinha investido, deixou o apartamento do jeito que a gente gostaria que ficasse, tal. E a gente teve balançou nessa hora de... Será que vou mesmo? Fico aqui no meu apartamento? Eu pessoalmente, fiquei meio assim, que ela falou, a gente vai ter que vender o apartamento. Eu falei, mas a gente acabou de comprar, tá? Deixamos do jeito que a gente gostaria que ficasse e tal. E eu tava muito feliz lá, né? As crianças também. Mas aí ela conversou, me explicou, a gente também viu que não tinha como a gente alugar, porque também poderia o inquilino ficar de lá. Falei, imagina a gente de lá administrando inquilino aqui, não vai dar certo. E a mãe dela também, minha mãe, as duas famílias, cada um tem suas coisas, não davam pra cuidar disso pra gente. Aí a gente resolveu vender. Entendi. E isso deu uma balançada. Eu até o último momento fiquei meio assim, mas acabamos vendendo e a gente morou quanto tempo lá, no apartamento? 2 anos. Que 2 anos? Chegou 2 anos, nossa, mãe. Chegou. Não, no apartamento a gente morou uns 8 meses. Uns 8 meses. Teve um período de reforma, enfim. Eu acho que também pelo fato de nós, no nosso caso, a gente ter tido uma resposta ou um visto negado para outro país, a gente ficou com receio também de parar totalmente a nossa vida sem ter uma certeza de que daria certo. Então a gente continuou vivendo, fazendo as coisas como se não tivesse nem aplicado o visto. Exatamente. E quando saiu, assim, eu sempre tive muita certeza daquilo que eu queria. E eu falei, não, então agora chegou a hora, veio a resposta positiva, então a gente segue o nosso plano. Mas eu não queria deixar de viver nada por conta dessa questão do visto. Então muitas coisas aconteceram ao longo desses 2 anos. Então a gente comprou esse apartamento, a gente reformou. Eu troquei de emprego, as crianças trocaram de escola. Aconteceu muita coisa, mas a gente optou em seguir normalmente, logicamente mantendo o mesmo padrão de vida para que, se a resposta não fosse assim como nós esperássemos, que nós não nos arrependesse, não houvesse nenhum tipo de arrependimento por ter deixado de viver alguma coisa que a gente queria tanto. Isso é muito importante, né? Que às vezes a gente vive em função de um visto, tanto no Brasil ou às vezes aqui na Austrália, a gente não pode esquecer que a vida é uma só. Né? E tem coisas, idades da criança, coisa que se vocês não fizerem naquele momento, não vai haver um momento de novo para viver, para fazer. Então faz todo sentido. Esse processo então do intercâmbio em si, como é que foi isso pra vocês? Você já sabia? Quem veio estudar, né? Vamos começar do começo. Quem é a pessoa que vai pra escola, o aplicante principal, que curso que você tá estudando, por que você escolheu, como que foi essa pesquisa? No caso, eu sou a aplicante principal, e o Anderson e as crianças são os meus dependentes.
eu escolhi um curso em Gold Coast, Estamos em Melbourne. em Project Management e Leadership. Escolhi porque para minha carreira, assim, para minha vida profissional no Brasil, faria todo sentido e com certeza eu conseguiria utilizar para minha vida profissional quando voltar. Assim, nos 45 do segundo tempo nós optamos em vir para Melbourne por uma questão de empregabilidade, a gente se sentiu mais seguro. Então eu faço esse curso hoje online. Certo. Mas muito focado para minha carreira. Ok, maravilha. E foi difícil algum processo de documentação? Não, porque você já tinha feito para os Estados Unidos, já tinha feito para o Canadá, então essa parte de documentação foi tranquila. Ela é bem similar, bem parecida com o que a gente precisa mandar de documento, de comprovação, carta de intenção, os documentos que comprovam os nossos estudos. A gente teve uma assessoria muito boa também que nos ajudou e tomou conta do processo do início ao fim. Então acho que tudo isso de certa forma nos tranquilizou em seguir a nossa rotina. Assim, a gente já sabia o que tinha que providenciar, a gente providenciou e ficamos esperando. E o Covid, eu acho que como para muitas pessoas, a gente pensou que seria um processo mais rápido, mas acabou que durou muito longo. 2 anos. 2 anos. Sim, verdade. E vamos falar de coisa boa, né? Então chegaram aqui na Austrália. Como que foi a sensação, a adaptação, as coisas novas, né? Vamos lá, sei lá, o maior desafio, um dos maiores desafios que foi, assim, essa chegada, que vocês lembram. Pode ser mais de um. Fala, não, isso aqui, Roberta, olha, essa eu não imaginava. A chegada foi maravilhosa, né? Porque a gente desceu em Gold Coast, né? Então... Aí chegaram no paraíso, né, gente? Depois vieram pro frio de Melbourne. Então, assim, foi, nossa, um lugar lindo, lindo mesmo. E eu até entendo porque a maioria das pessoas resolvem ficar por lá, né? Sim. Mas, enfim, aí a gente passou um tempinho lá, 4 dias, né? A gente passou 5 dias em Gold Coast. E aí depois a gente veio pra Melbourne. Legal. E aí a gente, sei lá, quando chegou em Melbourne, começou os desafios, né? Foi bom, legal, mas começou a... Fala um pouco aí. A vida real, né? Exatamente. Acho que é importante falar também que vocês chegaram no final do ano, em dezembro. É verdade, tem esse detalhe. A gente chegou em dezembro, que tá tudo... A Austrália tá parada, né? E assim, aí começou a vida real, né? Começamos a correr atrás. Fala um pouquinho. Nós sabíamos que haveriam desafios, né? Então a gente optou no final do ano justamente por essa questão de final de ano letivo, período de férias. Nós imaginávamos que conseguiríamos nos estabelecer, escolher uma casa, um lugar dentro do final do ano, para que quando voltasse a rotina de aulas, enfim, que nós já pudéssemos estar minimamente estabelecidos. Então, nós sabíamos dos desafios, mas com certeza foi um período muito intenso. Então, quando a gente foi explicar para as crianças como seria esse processo, a gente até falou e nomeou como se fosse sagas. A gente falou, a gente tem 3 sagas para cumprir, e uma delas, a primeira, seria a da casa, conseguir um lugar para morar. A segunda seria encontrar uma escola para que eles pudessem estudar no retorno do ano. E a terceira saga, no nosso caso, seria o emprego. Então, nós íamos neste período de festas, então requer uns desafios maior. Por opção, nós reservamos uma casa compartilhada através do Booking, para que nós tivéssemos esse período, vamos dizer assim, para poder buscar uma moradia para nossa família. É o que tinha, na verdade, pra gente de valor mais em conta assim que a gente chegasse em Melbourne. Essa reserva compartilhada para 4 pessoas, né? Eu, ela e as crianças. Sim. Mas assim, confesso que quando eu cheguei na casa, não era bem aquilo que você viu nas fotos. Não, eu fiquei com medo. Sei lá, as primeiras noites eu não dormia. Porque eu sentia que eu tinha que meio que ficar atento para fazer a segurança da família com medo. Entendi. A questão das portas não fecharem, né? Não, até fechava, mas assim, é que eu não esperava encontrar. Eu achei muita gente numa casa, sabe? E, enfim, mas ali eu também, como só ela fala inglês,
Então naquele momento também eu entendi que eu não poderia ficar sobrecarregando ela ou ficar passando essa frustração que eu tava Sim. sentindo pra ela. Então eu guardei, armazenei e falei, Eu vamos, estava preocupado. vamos correr atrás de casa o mais rápido possível. E aí começou a primeira saga, como ela explicou, que foi da casa. Assim, não foi fácil. Entrando nas inspeções, né, gente, o que acontece? Quando você quer alugar uma casa aqui, um apartamento, um imóvel para você, você precisa ir fisicamente, fazer uma inspeção, ir lá com a pessoa da imobiliária para você ver o estado da casa e depois você entra com um monte de documentação para aplicação e é um período meio estressante, assim, né? Sim. Muita coisa burocrática também. Então, eles estavam com essa acomodação por um mês já paga, só que teve essa situação de ter um monte de gente na casa, eles não estavam se sentindo confortáveis, então começaram a buscar de fazer inspeções assim o quanto antes para conseguir uma coisa para eles. E aí, como que foi as inspeções, Simone? Ai, terrível. Não, é totalmente diferente, assim, eu acho que no Brasil, quando você sai para alugar uma casa, o corretor ou a imobiliária, ela te dá uma atenção, ela te mostra e tem toda uma atenção de fato, né, dispensada ali, porque eles têm interesse em fechar. E aqui, pelo que eu percebi, existe muita procura, então as primeiras inspeções que a gente ia, tinha muitas famílias visitando ao mesmo tempo, então a gente percebia que não tinha tanta atenção, eles não paravam para conversar Que muito eles iam com as alugar pessoas. de qualquer forma, né? Sim, tinha muitas pessoas interessadas ali visitando e você fazia toda a aplicação online e por mais que você se disponibilizasse a conversar com o pessoal, muitas vezes eles não tinham tanto tempo ali para despender, para conversar contigo, porque acaba sendo as inspeções muito corridas e uma sequenciadas da outra. Então eles ficavam ali no máximo 10, 15 minutos e eles já saíam e iam para uma outra inspeção. Então, graças a Deus, nós fomos assim abençoados, porque nós conseguimos, graças a Deus, uma casa em menos de 15 dias. Mas foi uma semana muito intensa. A gente fazia de 5 a 7 inspeções por dia. É muita coisa. Em locais totalmente distantes um do outro, porque a gente não tinha muita noção da distância entre essas localidades. Mas eu acho que também por ser um período de festa, essas coisas, acaba também tendo, não sei se talvez muita procura ou não. Pelo fato de ser no período de festas, a gente conseguiu numa quinta-feira, através de um corretor que já estava com uma casa ali para alugar e ele gostou da gente, ele se dispôs a conversar com a gente, embora a gente tivesse oferecido também em outras aplicações pagar alguns aluguéis adiantados e tal, a gente nunca teve nenhum retorno se seria possível ou não, ou se facilitaria no nosso processo. E nós conseguimos, através deste corretor, conversar, ele explicou o que nós precisaríamos fazer, nós seguimos tudo que foi orientado e graças a Deus com 15 dias nós conseguimos fechar essa casa. Legal, parabéns, gente. Eu fiquei bem surpresa porque realmente em 15 dias uma casa com uma família toda não é uma coisa normal, né? Esse negócio da distância que você falou também me chamou bastante atenção, que às vezes a gente não tem dimensão do Brasil como é uma cidade. Então vocês estavam com o carro alugado, né? E rodando por Melbourne para ir fazer as inspeções. Então é toda uma logística, né? E outro detalhe, né? Que nesse meio tempo também, a gente também, quando chegou em Melbourne, já teve que se adaptar também em dirigir do lado contrário. Exatamente, né, gente? Eu demorei 3 anos para conseguir, tá? Eles chegaram já dirigindo. Teve que alugar o carro para poder já dirigir. Então, assim, foi muita loucura, porque imagina a gente com 2 dias se adaptando, aí ela não entra no aqui, jet não lag. jet lag, exatamente. Foi assim, mas graças ao bom Deus, tanto da primeira à terceira saga, o plano foi muito, como posso dizer? Bem executado, né? E eu acho que até audacioso, mas conseguimos dentro do prazo que ela havia pensado dentro do Brasil. Não, mas uma coisa que eu acho que facilita muito também é a questão da língua e da conversação. Até conversando com outras pessoas que estão passando por esse processo, eu acho que o fato de você conseguir conversar, embora nem todos os corretores estejam disponíveis ou abertos ali a conversar, eu acho que o fato de você minimamente ter a língua para conversar e explicar, falar que você tem interesse na casa, eu acho que isso facilita bastante. Eu acho que esse fez todo o diferencial de poder me comunicar
com os corretores. Eu acho que isso ajuda muito também. Legal. Bom, falando então nessa questão de idioma também. Então, a gente viu que a Simone já veio com nível de inglês ali, né? Sim. Avançado, conseguia se comunicar bem. E o Anderson falou que tava zerado, né? Não, Anderson veio na zerado. cara e na coragem. Não, o meu inglês Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. não é ruim. Tá sendo desenvolvido. Está sendo desenvolvido ainda. Eu, até o momento ainda, de certa forma, 4 meses eu ainda não falo. Até compreendo já bastante devido a estar trabalhando desde o 16 de janeiro. Então, entendo, mas ainda não falo. Mas assim, a questão do inglês é importante. Se a pessoa puder estudar antes, puder o Vai ser máximo de menos preparo, sofrido. vai ser bem menos sofrido, porque não é fácil. Porque por mais que a gente acha que lá vai ser melhor porque vai ouvir um monte de gente falando e lá eu... Vou aprender mais rápido, Foi- mas o rápido não quer dizer que é fácil. Foi o que Não eu é. pensei, era o meu plano no Brasil, até porque de certa forma algumas coisas da minha vida sempre funcionou assim. Aí eu falei, vai ser a mesma coisa. E, enfim, eu me arrependo de não ter me preparado um pouquinho mais. Mas, enfim, Legal. tá rolando. E em questão de trabalhos, né? O que vocês estão fazendo aqui na Austrália? Qual que foi assim? Se teve dificuldade de conseguir um emprego, se foi rápido, como que foi isso? Bom, eu, no meu caso, como eu já trabalhava com construção civil no Brasil, então pra mim foi mais fácil de certa forma, porque eu cheguei, assim que a gente chegou, né? Aí eu falei pra ela, já entro em alguns grupos e tal. Ela falou, não, vamos primeiro esperar estar com uma residência fixa, com uma casa, a gente tá numa casa nossa. E aí a gente começou, o que a gente começou a fazer? Começamos a procurar a casa. Aí assim que a gente achou a casa, quando foi, gata? Dia 20 Gente, você mudou dia 26 de dezembro. Logo dezembro. depois do No Natal. Natal. Aí ela falou, agora entra nos grupos. Aí eu comecei a entrar nos grupos naquela mesma noite. Entrei em vários grupos e comecei a postar, né? Fiz um textozinho que eu bolei e tal. E postei. Grupos de brasileiros no Facebook, grupos de australianos de trabalho. De no trabalho, Facebook. isso, no Facebook. Legal. E aí eu bolei um texto e tal e postei. Nisso que eu postei, sei lá, nossa, desespero, ninguém respondia. Entendi. Porque era final de ano. Aí eu É, falei, no break entre o Natal e o Ano Novo. O australiano, como um bom australiano, estava o quê? De férias, curtindo a vida. E a gente, eu juro pra você que eu comecei a ficar desesperado, porque deu dia 26, 27, 28, 29, 30 e nada. Aí passou o final do ano, eu falei, Simone, meu Deus, e aí ela falou, o pessoal não fala isso nos grupos. Dos brasileiros, né? Não, na verdade você conseguiu emprego na virada do Natal pro Ano Novo. Acho que no dia 30 a gente foi fazer as entrevistas. Não foi no dia Mas 30, não. foi antes do Ano Novo, Foi. porque você tinha um emprego pra começar já no dia 3. Não, isso. Mas Isso, foi tá entre certo. Natal e Ano Novo, foi por volta do desculpa. dia 30. Ai, que bom. É. Uhum. Mas tinha um componente que eles tiram um período de férias no começo do ano. Não é Então a isso. maioria, pelo menos deste ramo que ele trabalha, eles fecham por 2, 3 semanas, que eu acredito que seja o período maior que a empresa realmente tira férias para todos descansarem. Sim. Então a gente conseguiu fazer algumas entrevistas antes do Ano Novo, eu fui com ele nessas entrevistas, ele até conseguiu, vamos dizer assim, 3 empregos, Porém, mas todos eles falavam, olha, você pode vir aqui no dia 16 de janeiro, você pode vir aqui no dia 23 de janeiro, aí 21, tinham 3 semaninhas 3 sem semaninhas. renda. Sem renda, exatamente, Corrigindo, esse foi o nosso... Começamos a pensar nisso, né? Mas assim, o lado importante é que o que eu faço, que é marcenaria hoje aqui, que eles chamam de, na tradução da cabinet maker, eu achei até bem impressionante, assim, que quando eu postei mesmo falando a falta de inglês, eles me chamaram mesmo assim. Todos eles perguntavam pra mim se eu ia ser feliz trabalhando lá, se eu ia me sentir feliz Olha que trabalhando legal, lá. que diferença, né? E assim, aí eu levava ela era a minha tradutora. E eles E ela- tranquilos em relação a Tranquilos. isso, de E ter todos uma- eles Legal. falaram, não, tranquilo, não tem problema, você pode vir, começar a trabalhar.
como ela explicou, todos deram as datas e falou, ó, se você quiser achar que vai se sentir feliz aqui, pode vir. Mas eu acabei me sentindo feliz em uma bem próxima da minha casa e tô lá até o momento. Legal. Então você veio, trabalhava com marcenaria no Brasil, era marceneiro e vamos dizer que em, sei lá, 20 dias mais ou menos já estava trabalhando com marcenaria aqui. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei feliz, tal, por ter sido tão rápido, né? Mas o meu desespero foi porque eu ia ficar muitos dias ainda parado em casa. Até começar de fato. Até começar de fato. Que isso que, na verdade, nunca falaram, né? Nunca ouvi ninguém falando dessa parada grande, né? Que tem de final de ano. Mas enfim. Acho que depende muito da área, né? Algumas da áreas, hospitality está bombando nessa época. Exatamente, depende da área. E você, Simone, como foi sua experiência com trabalhos? O que você faz? Durante esse período que ele estava esperando para começar, eu consegui um job casual numa pizzaria, então na área de hospitality, como kit hand para ajudar ali nas despesas, na questão do dia a dia. Fiquei lá por um mês. Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, talvez, não sei. E daí eu consegui um emprego à noite, num office de cleaner, housekeeping, não sei o nome exatamente. E aí estou neste office trabalhando às noites. Tarde da noite, né? Assim, das 6 até as 10, não é? Certo. Todos os dias. Segunda a sexta. Segunda a sexta, ok. Essa limpeza de escritório é bem comum, porque o pessoal faz o horário do escritório, geralmente termina às 5 horas da tarde, e aí é quando entra o pessoal para fazer a limpeza. E a limpeza do escritório, eu acho uma limpeza bem tranquila, né? Que é ali passar o vácuo, que é o aspirador, tirar os lixos, né? Organizar, tirar um pozinho, então não é uma coisa muito pesada. Sim, é mais tranquilo. Fiz algumas entrevistas para trabalhar na minha área, fiz pelo menos 13 e foi até, enfim, impressionante. Eu imaginei que mesmo tendo, vamos dizer assim, um certo nível de inglês, que eu teria muita dificuldade para entender os australianos, porque todo mundo falava que era muito difícil, é diferente e tal. Mas eu diria que foi até tranquilo, logicamente, toda entrevista você fica num certo nervosismo normal, mas uma coisa que eu percebi que, assim, algumas vezes também quando as empresas ligam para fazer contato para trabalhar na área, a questão do visto de estudante para vagas full-time acabaram limitando um pouco. Embora a gente saiba que o estudante pode até o mês de julho trabalhar ilimitadamente, eu percebi que, pelo menos das empresas da qual me contataram, elas sempre procuram candidatos, vamos dizer assim, que possam ficar ou permanecer por longos períodos. Então, mesmo você falando que é um visto de 2 anos e meio, que você pode trabalhar full-time pelo menos 6 meses, eles preferem, ou pelo menos nestes casos, preferiram pessoas que já pudessem trabalhar ilimitadamente, independente. Então, é possível, sim, é possível, mas esteja preparado para tudo. E daí foi quando eu comecei a procurar, conversando com algumas pessoas, inclusive, vagas como part-time, porque a probabilidade de eu conseguir algo fixo e por um longo período seria maior. Porque às vezes a empresa não gosta de mudar o seu regime no meio do período. Então, você fica 6 meses full-time e depois muda para part-time. Porque eles têm as políticas dele, né? Sim. Então ele teria que abrir uma exceção, criar uma coisa diferente só por causa de um funcionário. E é um pouco complicado. Simone, qual que é a sua área? O que você fazia no Brasil? No Brasil eu trabalhava com logística, importação e exportação, muito voltada na área de supply chain. Legal. 3 pontos super positivos assim dessa chegada. Coisas que vocês conseguiram comparar, de repente que no Brasil demoraria muito tempo para vocês alcançarem ou conseguirem, e aqui foi uma forma mais rápida, mais positiva, ou com melhor qualidade. O que vocês acham assim? Quando a gente chegou aqui, depois que a gente conseguiu a casa, aí a gente acabou caindo numa outra saga, né? Que era colocar os móveis em casa. Imobiliar a casa. Imobiliar que a casa não tinha nada. Então, assim, um ponto positivo é justamente o hábito que o australiano tem, né? De colocar as coisas que eles não querem
na Na porta, na rua, na calçada. Até hoje, uma boa parte das pessoas vão em casa e ninguém acredita que a gente mobiliou a casa, 80% da casa, com as coisas que a gente achou na rua. É claro que assim, a gente fez um plano, né? A gente deu uma volta, viu que tinha. Aí ela pesquisou, por exemplo, pegar um cara que faz carreto e o cara ir com a gente coletando. Aí viu que era inviável o valor. Aí até que ela tava pesquisando alugar uma van. Aí para alugar uma van, pesquisou até que ela conseguiu achar um lugar onde a gente pudesse alugar a van. Aí com a van a gente fez um plano de 2 dias e começamos a sair coletando. E aí nesse tempo, como a gente recebeu a chave da casa, a gente foi colocando as coisas já dentro da casa. Certo, e legal. Ia dormir lá na casa que era compartilhada. E aí a gente... Foi um bom ponto Sim. dessa facilidade de alugar uma van Exatamente. e pegar móveis de graça bons. Bons. Né? Não ter gastado com isso no começo. Eu elencaria, assim, 3 pontos, se eu pudesse dizer, assim. Eu acho que um é essa questão da qualidade de vida. Também. A gente percebe o quanto isso é enraizado aqui nas pessoas, então, dá o horário de trabalho, você percebe que realmente as pessoas param e levam as crianças no parque, vão fazer sua caminhada, praticar seu esporte. A gente percebe que isso é bem cultural, assim, você vê a maior parte das pessoas fazendo e tentando desfrutar da vida de diversas maneiras. Eu acho que essas coisas materiais também, de certa maneira, elas são mais fáceis, vamos dizer assim, de ser adquiridas, não que seja o ponto principal, mas assim, com o seu trabalho você consegue facilmente comprar as coisas. Eu acho que coisas de casa, coisas de... enfim, itens pessoais, roupas, carro, essas coisas assim, acaba sendo um pouco mais acessível que no Brasil. Então basta que você trabalhe, guarde um dinheiro, se esforce um pouco, que você vai conseguir. E a questão da segurança, assim, de você poder andar tarde da noite, enfim, de você poder ter a tranquilidade de que, tipo, nada de mal vai te acontecer. Então, acho que isso pra mim seria, de fato, os 3 pontos principais. Legal. Quer adicionar alguma coisa? Não, eu ia chegar nisso que ela tava falando mesmo. Que era um ponto por ponto, eu tava explicando ponto por ponto, aí ela resumiu, né? Mas enfim. Certo. E vocês comentaram um pouquinho sobre a saga da escola das crianças, né? Sim. Como é que estão isso? Eles estudam na mesma escola? Como que foi esse processo de matrícula? Porque isso preocupa muito, né? O coração do pai e da mãe lá do Brasil. E também financeiramente, né? Como que foi isso pra vocês? E depois eu pergunto pra eles como que foi, como está sendo a escola. Bom, eu acho que um dos pontos principais também pelo qual a gente gostou muito dessa casa é que a gente mora a 200 metros da escola. Então, tem uma casa de distância para a escola. Então, eu diria que assim, foi o que nos chamou a atenção das crianças poderem irem e virem de certa maneira sozinhas. Só que nós tínhamos que fazer todo esse processo através do Victoria Education. Então, você precisa ter primeiramente seu endereço fixo para você poder colocar lá na sua aplicação e eles determinarem quais são as escolas da região que você mora. E o fato da gente morar do lado da escola foi muito benéfico, vamos dizer assim. A única restrição é que nós só tivemos retorno depois do recesso, ou no início do ano letivo. Então as escolas voltaram ali na semana de 24 de janeiro a 30 de maio. Então, por mais que nós já tivéssemos o endereço fixo no final de dezembro, a gente só teve a confirmação no final de janeiro, início de fevereiro, que era após o recesso, o retorno das escolas. Mas eu diria que foi tranquilo pelo fato de nós já sabermos onde eles estudariam, pelo fato de ser do lado da nossa casa. Eu acho que essa espera de o retorno deu tudo certo com a matrícula, você fica ali numa angústia, mas... E eles emitiram o COI para eles, a confirmação de matrícula, documentação? Sim, a gente teve que fazer toda a aplicação no site. Pediram alguns documentos, certidão de vacina, os históricos da escola, certidão de nascimento, esse tipo de documento. E nós fizemos todo o upload e depois de alguns dias ali de análises, eles emitiram a confirmação, a escola faz o aceite da vaga, confirma que tem a vaga para as crianças
E aí depois eles emitem a fatura para que você pague, que é a parte importante. Sofia, e como que está a escola? Como que é pra você, com 7 anos, ir pra uma escola com um monte de gente, um monte de amiguinho falando inglês? Como é que é isso pra você? Legal! O que você faz na escola? Estudar? Boa, gostei. Qual que é a atividade da escola? Educação física, artes, música. Deixa o pai te fazer uma pergunta, filha. E a professora, por você não saber inglês, ela te ajuda? De que forma? Tradutor. Ela te ajuda com o tradutor? E como tem sido? Tá diminuindo a ajuda com o tradutor ou Tá diminuindo. tá diminuindo? Bom. Muito bom. E você, Felipe, o que você estuda? Quais são as atividades? Foi difícil? Já tá com um monte de amiguinho? Bom, no começo foi legal, que no começo eu entrei na escola, eu tinha só inglês básico que eu aprendi do Brasil. Aí quando eu entrei na escola, teve algumas mudanças, eu consegui me acostumar um pouco com o inglês. Depois de um mês, eu já tinha... Não, no primeiro dia eu consegui arrumar amigos e eu gosto da minha escola, que eu gosto muito do esporte, e como futebol, basquete. E eu consegui entrar na escola que o esporte favorito da minha escola é futebol. Legal. Então eu meio que me dei sorte. E aqui é igual, não é igual ao Brasil, mas a matemática é muito de boa, umas contas básicas. Eles vão te ensinar um pouco mais quando você chegar na 6ª série, mas eu tô na 5ª. Tá fácil. E não é que tá fácil, é como se eu estivesse no 4º ano ainda. Olha, então você chegou aqui e tá mais avançado ainda. É como se eu estivesse no 4º ano. E a parte do inglês, filha? E o inglês, eu tô conseguindo me acostumar. Agora eu já tô conseguindo conversar, já tô conseguindo fazer perguntas. Então tá sendo muito legal. Que legal. Fala uma frase em inglês pro pessoal que tá assistindo. Study English. Aí sim. Roberto, eu queria ressaltar que assim, quando a criança já é alfabetizada igual o Felipe realmente ele não encontrou dificuldade. Aí ele, as primeiras semanas dele, vamos se dizer, o Felipe começou a estudar dia 16 de fevereiro. Tanto ele como a Sofia, Sim. no mesmo dia. Ele com algumas semanas, até falei pra minha esposa, com algumas semanas um dia eu fui buscar ele na escola, ele já tava brincando, conversando com as crianças. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo falar um A no trabalho. Eles aprendem muito rápido. Mas eu percebi que assim, quando a criança já vem alfabetizada é mais fácil. Agora que nem a Sofia já tá um pouco mais difícil, assim, não difícil, mas tá mais moroso, porque vamos se dizer assim, a Sofia tem 6 anos. E praticamente, né, tem 3 anos que ela tá falando português, assim, né? Sim. E ela não foi alfabetizada ainda. Então, pra ela, tá sendo um pouquinho mais demorado, trabalhoso. Porque ler ajuda muito, porque aí você consegue ler e escrever, por causa que eu também comecei igual a minha irmã. A professora ia um pouquinho me ajudando com o tradutor, e ler e escrever ajuda muito, por causa que se você sabe escrever, você já vai poder escrever no tradutor e aí você já vai se acostumando com o inglês. E ler, você nos filmes, e filme também ajuda muito. Tem alguns filmes que é muito legal. Aí eu peço pra passar dica pra vocês. Assistam um filme em inglês, viu, gente? Dica do Felipe. E também ler a legenda em português ou em inglês. Os dois ajudam. Se o idioma estiver em português e a legenda em inglês, vai te ajudar, porque ao mesmo tempo que eles estão falando, vai estar traduzindo o inglês o que eles estão falando. E em algumas palavras que eu sei hoje, eu aprendi em alguns filmes. Então, assistir filme em inglês
é muito da hora. E também para quem tem 7, 8 anos e já sabe ler e escrever, Duolingo é um aplicativo legal que é muito legal. Não, filho, do Meu link aqui na descrição do vídeo. Mentira. Duolingo patrocina. Duolingo 10. Ô Felipe, e a gente vai falar sobre a namorada, é melhor não, corta. Mas e os amigos? Como que é os Fala aí amigos? sobre os Conviver amigos. com os amigos. Os amigos aqui são muito da hora e também tem, aqui na Austrália também tem bastante imigrantes. Eu tenho amigo americano, eu tenho amigo de um país que eu não conheço. Eu tenho as amigas e amigos da Ásia, alguns do Vietnã. E então tá sendo muito legal essa experiência. A adaptação de vocês, assim, de modo geral, vocês têm alguma coisa pra falar que foi difícil ou que foi fácil, tão tranquilos? Comida, tempo, é frio mesmo aqui? A comida pra mim foi de boa, eu não vi problema não. Apesar do feijãozinho ser doce, mas... Tem que comprar uma panela de pressão elétrica e começar a cozinhar em casa. Eu não achei difícil não. A adaptação com a comida. Na verdade, eu acho que a adaptação em geral não foi difícil, né, amor? Bom, a adaptação, eu diria que, no geral, ocorreu tudo bem, tem ocorrido tudo bem. A gente tá aqui só há 4 meses. Eu acho que a tranquilidade de ter um lugar para morar ajuda bastante. A gente sabia que ia passar por algumas dificuldades, alguns perrengues no início. Mas, enfim, eu acho que o fato da gente estar em família também ajuda, de você ter um suporte, de você ter pessoas próximas. Obviamente, tem aqueles dias que você não tá bem, que você sente saudade de casa, da família, mas no geral eu diria que tá indo tudo bem, eu diria que sim. Com relação ao frio, eu diria que por enquanto tá ok, mas a gente ainda não pegou o inverno como deve ser, então vamos esperar um pouco mais para dizer. Certo. Eu acho que o clima, de certa forma, no contexto geral, o frio eu acho que deve ser o quê? Uns 6 meses só, né? Porque a gente tá quase que... ou não? Você que tá mais tempo. Ele não sabe ainda. Olha eu Mais falando. tempo? Ele dura até novembro. Até novembro? A gente chegou em dezembro, tava bem frio, a gente chegou, em tava dezembro. bem friaca. Que ano passado, ano passado fez muito frio, né? Até no Brasil fez um frio que não é normal. Mas geralmente até final de novembro, começo de dezembro tá. Bom, frio ainda a gente não conheceu não, mas eu tô tranquilo, assim, de certa forma. E quais conselhos, assim, que vocês poderiam dar para as famílias, para as pessoas que estão lá, falando, quero ir para a Austrália, quero tentar uma vida nova fora do Brasil e levar minha família, tem alguma coisa assim, que vocês falarem, façam isso que vai ser diferente, vai ajudar vocês no futuro? Conselhos, eu diria que com certeza, se pudesse preparar no inglês, seria muito bom. Acho que menos perrengue você vai passar, conseguindo se comunicar com as pessoas e conseguindo dizer aquilo que vocês estão precisando ou procurando no momento. Eu diria que a língua, quanto melhor vocês se prepararem, mais fácil vai ser o processo. Acho que uma preparação financeira também te dá uma segurança de se você não conseguir encontrar um emprego rapidamente ou se alguma coisa te acontece, você não precisa se desesperar. Então, quanto melhor você tiver, acho que mais fácil vai ser esse processo. E coragem. Coragem para encarar o que tiver que ser encarado. Eu acho que muitas pessoas podem vir, de certa forma, com o inglês e com dinheiro, mas saiba que nem tudo vai ser do jeito ou da maneira que a gente está imaginando. Acho que sim, existe possibilidade de conseguir empregos na sua área, se você tem um inglês, mas venha preparada para tudo. O que não pode faltar é disposição e força de vontade para lutar. Então, acho que tendo essas 3 coisas, com certeza... Eu acho importante ressaltar também que, assim, a gente se preparou bastante financeiramente porque a gente também veio com visto até longo, de 2 anos e 4 meses, né? E talvez se uma pessoa possa vir com 6 meses, aí entra o seu trabalho, né? Você possa dizer que a pessoa renove aqui, ou enfim. Sim.
Então, por isso que a gente também se preparou, porque a gente teve um custo, era um tempo mais longo, então precisaria de mais preparação financeira. Então, às vezes, tem família que fala, então eu nunca vou, entendeu? Mas talvez possa entrar com um curso menor, menos tempo. A disposição e coragem para ir atrás, eu acho que as coisas vão dar certo, né? Se você não desistir. E uma coisa importante também que não podemos deixar de ressaltar é como a gente conheceu a Roberta, né? A gente conheceu a Roberta ainda no Brasil, né, na pesquisa de vídeos, e ela também foi uma parte muito, muito importante para o processo nosso de decisão, porque no Brasil ainda a gente fez algumas reuniãozinhas, conversamos, ela ajudou, auxiliou a gente, e quando a gente chegou aqui também, deu mais uma força, auxiliou a gente em alguns processos que ajudou a gente também na tomada de decisão aqui. Muito obrigada, gente. Porque assim, né, é tudo um conjunto, né, e acabou dando certo, e assim, foram as primeiras pessoas que a gente teve contato, foi você e sua esposa, então ajudou muito a gente nesse processo. Obrigada, gente. Obrigada pela disponibilidade de vocês, por topar bater o papo aqui com a gente, para dividir a experiência de vocês, né, pro mundo, pro Brasil. Tem muita gente querendo também ter essa experiência. E vamos dar um tchau aqui, crianças, todo mundo junto? Espero que vocês tenham gostado, tenha tirado muitas dúvidas de vocês. Se tiver ainda dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou adorar responder vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!